Fala pessoal, aqui novamente os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje a gente vai fazer aquele pré-jogo do terror, pré-jogo que nós não gostaríamos de estar fazendo neste clima, que é Santos e São Bento, amanhã, 4 da tarde, na Vila Belmiro, e vai ser o jogo que vai decidir quem não vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. O Santos vai entrar em campo precisando de um empate para permanecer e evitar o maior vexame da história da nossa história e da história de muitos times aí. E, e é isso. Na verdade, não tem outra coisa. É fazer um ponto, é jogar bem, é ganhar e diminuir esse vexame, porque já é vergonhoso chegar na última rodada do Paulista com só 2 vitórias, escapando do rebaixamento. Eu diria até que a situação acabou se tornando vergonhosa por causa de alguns resultados no decorrer aí do campeonato, né? Ela não é vergonhosa por conta do último jogo contra o Palmeiras. O Santos jogou bem, fez uma boa partida contra o Palmeiras, foi competitivo, criou muitas chances, teve bola na trave. O problema foram as falhas da defesa, né? Esse foi o quadro ali do jogo contra o Palmeiras. Dentro daqueles 3 gols que a gente tomou, foram 3 falhas. A gente pode dizer que pelo menos um poderia ter entrado ali, então dentro de uma normalidade, dentro de um time equilibrado, mas outros dois não. Aquele gol do William, pelo amor de Deus, cara, e aquela cobertura quando o Luan Pérez sai para marcar o cara na lateral. Aí o Kaique fecha para cobrir o Luan Pérez e ninguém fechou para cobrir nem Kaique. Felipe Jonathan tava perdidaço. Ele tava, tipo, entre o Kaique e o Luan Pérez, só que o Luan Pérez estava lá na lateral e o Kaique estava no primeiro pau, né? Tipo, então ele tava sem fazer nada num lugar onde não tinha ninguém. E nenhum dos volantes voltou para marcar, que é uma coisa até que, conversando com o Danilo, talvez se o Alisson tivesse em campo, o Alisson tivesse feito a cobertura do Luan Pérez e a gente não tivesse deixado o jogador sozinho. O gol do William, cara sozinho no primeiro pau, nossa, dolorido. Então, assim, a gente teve falhas ali que causaram a derrota, mas não foi o jogo do Palmeiras que deixou o Santos nessa situação, né? Foi uma trajetória ali de revezamento, muitos jogadores da base sendo rotacionados, o Roland usou jogador pra cacete no Paulista, bacana, testou jogador, viu ali quem dá, quem não dá para usar, quem que o Santos pode contar, isso daí é positivo em longo prazo, mas no curto prazo acabou prejudicando a campanha e o Santos está chegando aí para a última rodada, tendo que, não, cara, é ridículo, porque o Santos precisa de um empate em casa contra um dos piores times do campeonato, que é o São Bento. E, e é vergonhoso porque pode acontecer de a gente perder por 1-0, uma bola perdida qualquer, e bola aérea a gente sabe que é o problema histórico do time, e com isso a gente cair para uma segunda divisão de Paulista, que pelo amor de Deus, né, cara? Pois é, não vai ser. Assim, normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, seria um jogo que não colocaria tanto medo. De fato, o São Bento é um time que demonstrou um futebol muito fraco nesse Paulista. Ele conseguiu a primeira vitória nessa última rodada com um gol no último minuto, depois da Inter de Limeira ter um gol anulado. E se não sai esse gol, a gente já tá, tipo, já livre dessa situação. Mas é isso, né? Em futebol tudo pode acontecer e é um jogo em que qualquer erro, que nem aconteceu contra o Palmeiras, pode custar o resultado. Assim, o Santos é favorito, mas eu tô com muito medo. Assim, eu tô tenso, eu tô assustado, eu tô assim, querendo que chegue logo amanhã de noite a gente já esteja livre, porque eu tô num nível de tensão assim absurdo, é muito risco, é muito triste, é um misto de, não sei, muitas sensações negativas assim que estão nesse momento. Mas vamos pro campo, o Santos tem que fazer a parte dele. E vai tentar fazer isso provavelmente sem o Marinho, provavelmente sem o Alisson também. O Alisson já estava fora por causa da lesão na coxa. Ele já não jogou na Libertadores porque estava suspenso, mas não jogou contra o Palmeiras por causa da lesão. E o Marinho, que se lesionou, ele teve uma lesão, parece que de grau 1, que normalmente a recuperação demoraria 10 dias. Então ele está fazendo muito trabalho físico. O Santos conseguiu uma câmara hiperbárica que
aumenta o nível de oxigênio, assim, quem assiste Grey's Anatomy vai conhecer, eu sei que eu já assisti, e aumenta o nível de oxigênio no sangue, então aumenta o tempo de recuperação, agiliza a recuperação, para ver se consegue pelo menos entrar em campo em algum momento do domingo. Eu acho difícil, porque é uma lesão muito séria, realmente para 10 dias, mas às vezes acontece que nem foi com o Soteldo contra o Corinthians no Brasileiro. Vai lá, entra nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, faz uma jogada que vira gol e sai, assim, e já tá valendo. E é isso, assim, é o que nós temos para enfrentar o São Bento. Provavelmente vai ser o time. Se o Marinho não jogar, vai ser o mesmo time do Palmeiras com o Ângelo no lugar, né? Então, João Paulo, sinto muito, mas eu não vejo alternativas. Vai ser Pará e Felipe Jonathan nas laterais, Kaique, Luan Pérez, Balieiro. Eu acho que daí para frente vai continuar igual porque o time não tá mal, né? Então, Jean Mota como falso segundo volante, o Pirani e Caio Jorge, Lucas Braga com Marinho ou Ângelo, assim. E a verdade é muito o que você falou, Carlos, que o time não foi mal, o vexame não foi perder do Palmeiras de 3-2. O time, inclusive, foi bem. O que não pode é a defesa jogar daquele jeito. Né? A defesa não pode falhar daquele jeito. E foram 3 bolas do Palmeiras no gol e as 3 entraram. Assim, o Santos jogou ofensivamente e em matéria de futebol próximo do gol adversário, o Santos foi superior ao Palmeiras. Só que a defesa, eu acho que é um misto de falta de confiança, com cansaço, com falta de comando técnico. Eu acho que tudo isso está se misturando para a defesa não saber o que fazer, assim. E para o desempenho tão baixo dos laterais também. Falta de elenco que tanto Pará quanto Felipe Jonathan é um pouco isso deles já saberem que eles vão jogar, porque não tem quem colocar. E aí, assim, eu não quero crer que eles estão fazendo corpo mole ou estão acomodados, mas dá essa sensação, assim, de que eles não estão jogando tudo que eles sabem, porque eles já mostraram muito mais futebol, porque eles não têm muito como serem cobrados, assim, tipo, eles estão sendo cobrados, mas eles vão estar no próximo jogo. E aí é meio que parte dessa situação toda, e é consequência também do transfer ban, é consequência de não ter inscrito o Matson, que é um baita de um erro, e tudo isso somado culminou, com tudo aquilo que você já falou, culminou com a gente tendo que jogar a nossa vida contra o São Bento em casa para escapar de um vergonhoso rebaixamento para a Série A2 do Paulista. Tenso, gente, tenso. Existe toda essa tensão e assim, são duas análises, né, que a gente faz. A gente faz uma análise racional, que é o Santos entrar em campo em casa com o melhor disponível contra um dos piores times do campeonato, lembrando que no momento o Santos também está entre os piores times do campeonato, então a gente também não tem muito orgulho, porém lembrando que a gente jogou a maior parte do campeonato com rotação de jogadores absurda e poucos titulares jogando esse campeonato, então a gente está indo com força máxima disponível para jogar o melhor possível contra um dos piores times, que, assim, qualidade técnica, investimento, tudo mais, a gente não tem comparação, a gente tem que entrar em campo para moer o São Bento. Porém, com o aspecto psicológico, o aspecto emocional ali, com aquele problema de e se der uma bosta? E se der um erro? Alguma coisa que possa acontecer ali de. Sabe, é uma bola, cara. Às vezes o cara precisa achar um gol, de repente eles conseguem jogar fechadinho, não dão espaço para o Santos e bola aérea, contra-ataque, de repente no final do jogo a gente indo para cima porque não conseguiu resolver o jogo antes, abre um espaço, tem um ou dois jogadores que têm um pouquinho mais de velocidade e qualidade, podem matar o jogo. Isso acontece. É bem o que você falou, Danilo, é futebol. Futebol a gente não sabe, cara. Às vezes o Inter vai jogar contra o Barcelona e acha um gol do Adriano Gabiru e vira campeão do mundo em cima de um dos melhores Barcelonas que a gente conheceu, assim. Pelo menos até então, Exatamente. um dos melhores Barcelonas. Acho que talvez só não fosse do nível do Barcelona do Cruyff. Mas achou o gol, se defendeu super bem, cara. Inclusive tem o Ceará, o lateral direito, né? Era o Ceará? Era. Eu acho que era. Era o Uhum. Ceará. Que o técnico chegou para ele, né? Ele preocupado, né? Que ia marcar o melhor jogador do mundo, na época o Ronaldinho Gaúcho. E daí o cara falou assim, cara, se você marcar e o cara não fizer nada, você vai ser o melhor lateral direito do mundo.
E foi Isso mais ou aí. menos o que aconteceu, cara. E então, assim, é um jogo nervoso, é um jogo preocupante, porém bastante otimistas, apesar da gente estar nervoso, né? A gente fica bastante nervoso, a gente fica ansioso porque a gente quer que aconteça logo para ter certeza, e a gente quer que o Santos entre bem em campo e jogue, já vai para cima. Se o Santos conseguir fazer um, dois gols, já é o sonho ideal, né? O sonho dourado que a gente tem, já entra, já mete uns dois gols para dar aquela tranquilidade, toca mais a bola, sem aquele peso nas costas, de repente cria até mais oportunidade e consegue se impor. E é o que a gente espera. E se tudo der certo, amanhã, a hora que a gente estiver comentando a partida, a gente vai estar falando de uma notícia boa, falando que estamos tranquilos. Dentro de uma normalidade, o Marinho estaria usando a câmara hiperbárica para o jogo contra o Boca, né? A gente não estaria preocupado com o São Bento. Porém, dentro desse cenário, é bem o que o Danilo falou, talvez o Marinho entrar 10 minutos no segundo tempo, ou entrar mais, talvez, no fim do jogo, não sei, aí vai muito do cenário do jogo também, né? A gente tem que pensar que tudo depende. Eu acho que aquela escalação do Soteldo de entrar no segundo tempo, fez o que tinha que fazer e logo saiu, para mim, acabou se mostrando bastante acertado. É uma coisa que talvez a gente possa fazer com o Marinho no domingo, já coloca no segundo tempo, faz o que tem que fazer e se resolver, se o Marinho entra, acerta um minimício aleatório e dá aquele 1-0, cara, você já tira o cara de campo, sabe? Tipo, não vamos forçar, porque tem uma temporada longa, tem muita coisa acontecendo, é, tem muita coisa para acontecer, né, no futuro aí próximo do Santos. A gente logo, menos de um mês tem Copa do Brasil para estrear. Ainda temos vida na Libertadores, muitos jogos para acontecer. Temos 3 jogos para fazer, dos quais a gente tem que, em teoria, ganhar os 3. Na prática, talvez não seja necessário, mas seria importante, né, para mostrar força, mostrar que o momento mudou, que a chave virou. A partir de terça, já com o Diniz comandando o time. Então a gente tem que analisar tudo. São várias, são variáveis, não tem assim, nada que é 100% certo e nada que é 100% errado nesse momento. A gente tem que pensar estrategicamente. Então, Marcelo Fernandes, a comissão técnica, analisar o que nesse momento vai funcionar e não vai, o que pode ser bom e o que não pode. Então, eu acho besteira, por exemplo, fazer todo um tratamento para colocar o Marinho já no começo do jogo, para de repente você pensar, eu tiro ele com 15, 20 minutos do primeiro tempo. Só que normalmente o time adversário está entrando zerado, os caras estão menos desgastados, você vai estar queimando uma arma que talvez funcione melhor num momento diferente do jogo, e daí o cara não rende nada, porque o time ainda não estava na fase de se impor sobre o outro, e você desperdiçou talvez o teu melhor trunfo ali, que você tem que deixar guardadinho na manga e usar na hora certa. Mas isso, minha opinião, né? E quem sou eu na fila do pão aí na Vila Belmiro, né? Eu sou menino de fora da vila, não, não estou só dando meu pitaco aqui para quem quiser ouvir. E às vezes, pô, não coloca o Marinho, mas o time consegue aí marcar 2 gols no primeiro tempo, já dá uma tranquilizada e ele nem precisa se desgastar, né? Então é possível que ele acabe indo no, com o elenco e ficando no banco de reservas para ser usado ali em caso de necessidade. Lembrando que o São Bento ganhou só esse último jogo com gol no último minuto contra a Inter de Limeira, mas contra Palmeiras e Corinthians ele não perdeu nenhum dos 2 jogos. Ele começou vencendo os dois e tomou um empate depois, mas terminou 1-1, assim. Então não é favas contadas, não é porque ele não tinha nenhuma vitória ou porque é um time fraco tecnicamente que vai ser fácil, que está garantido. Então tem que ser jogado. O jogo é jogado, o futebol é nas 4 linhas, tudo pode acontecer. Então a torcida tem que entrar. Assim, eu sei que já está tendo uma mobilização da torcida jovem para acompanhar o ônibus. Eu acho que é bom, importante mostrar apoio. Já vazou hoje um vídeo também de um torcedor que encontrou o Pirani e foi meio que cobrar e tal, mas falou que está apoiando também. Achei ele um pouco agressivo demais, mas torcedor é torcedor, assim, né? Pelo menos ele não usou de violência física nem agressão verbal, isso já é bastante coisa, considerando como andam os torcedores ultimamente. E que os jogadores entrem com essa mentalidade, assim, né? Porque eles não são torcedores, eles não amam o clube como nós amamos, mas que eles tenham essa noção do quanto é importante esse jogo para
para toda uma história, assim, que é muito importante eles conseguirem sair, dar esse alívio para a gente. E não vai ser nenhuma alegria, vai ser um alívio quando acontecer, se acontecer, mas que eles tenham essa consciência de que o Santos é muito grande para passar por isso. Uhum. Então, vamos torcer, galera. Amanhã é dia, o jogo às 4 da tarde, amanhã. Vamos focar, energias positivas, todo mundo na torcida, e vamos fazer o melhor que a gente pode fazer, que é torcer a favor, apoiar e ir até o último minuto apoiando quem tiver em campo. Esses jogadores, eles têm potencial, a gente já viu esse time jogar muito bem em vários momentos, a gente viu eles jogando bem contra o Palmeiras, a gente viu eles jogando bem contra o The Strongest, a gente já viu ano passado fazendo partidas incríveis. E tem muitos jogadores com muito potencial. O Piranha é um deles, o Balieiro é outro jogador sensacional. A gente apoiar, vamos apoiar. E assim, se o pior acontecer, eu sei que a gente vai ficar mal pra caramba, que a gente vai ter um sofrimento e tal, mas também não é motivo, galera, para a gente sair quebrando coisas, não é motivo para tudo isso. A gente está com um começo de temporada conturbado no Santos, problemas com o ex-técnico, problemas aí na política, pressão, né? A gente já falou que o cenário dentro da Vila Belmiro político é pesadíssimo, não é um cenário fácil de se lidar. Mas em qualquer cenário, independente de qualquer coisa, cara, vamos apoiar o melhor possível que a gente pode. Vamos cobrar, vamos xingar, chorar, reclamar e tudo mais, mas dentro da responsabilidade de coisas que a gente pode fazer. A gente pode, dentro dos canais aí onde os torcedores conversam, onde a gente pode cobrar, mandando mensagem para a diretoria e tudo mais, tem várias coisas que a gente pode fazer que são uma forma mais efetiva de cobrança do que a gente chegar lá, botar pressão nos caras no momento que ainda é tão cedo da temporada. A gente precisa pensar em longo prazo e não só no jogo de domingo. Mas para domingo, que é o que a gente pode fazer, todo mundo torcendo, todo mundo passando o melhor da energia positiva, todo mundo dando aquela reclamada básica de algum passe errado, alguma coisa que vai acontecer, mas todo mundo torcendo para o nosso melhor, para a gente ganhar esse jogo de São Bento, não ter estresse nenhum com talvez resultado disso, talvez esperar uma última. Não, vamos jogar normal, vamos jogar o que o Santos sabe jogar, vamos para cima, vamos ganhar esse jogo. E daí a gente vem para fazer essa análise aí de escapamos e vamos conversar aí já pensando no jogo do Boca, o que dá para a gente fazer, talvez ainda sem Alisson e Marinho também, porque a recuperação, como disse o Danilo, é uma recuperação um pouquinho, são 10 dias de recuperação normal, e se tudo der certo, a gente nem põe o Marinho em campo, e daí contra o Boca ele joga pelo menos uns 20, talvez 30 minutos ali para entregar alguma coisa a mais, num jogo que é extremamente complicado. Torcida, é pesado falar desse momento, não é tão simples, mas vamos lá, é o que a gente tem. Eu não estou pensando em Boca, para mim não existe Boca, não existe Diniz ainda. É domingo. Domingo, tudo tem que dar certo. O depois, a gente fala depois. O importante é domingo. Então, é isso. Respira fundo, vai ser sofrido, vai ser tenso. Mas o Santos é isso aí, né, gente? Assim, sempre tem esses momentos, né? Então, e é meio triste, porque hoje exatamente faz 5 anos do nosso último título. E nós estamos aqui falando dessa situação tão tensa. Então, a vida do Santista nunca é tranquila. E vamos assistir, vamos torcer, vamos rezar. Quem tiver aí a sua crença, põe em prática, porque vai ser necessário. E esperar pelo melhor. É isso aí, gente. Aqui são os meninos de fora da vila. Galera, foco no domingo. Vamos com fé, vamos com força que vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. Abraço e por favor, Santos, por favor, nos represente agora. Abraço. Falou. Falou, tchau, tchau.